Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Vamos para mais uma aula do nosso curso Apocalipse versículo por versículo. Seja bem-vindo, você que está me vendo pela primeira vez e aos demais que me acompanham já há algum tempo. Vamos finalizar esse capítulo 12 hoje. E aí, o versículo 15, gente, começa falando aí, ó. Então a serpente arrojou da sua boca. O que significa isso, pessoal? É uma grande e destruidora perseguição que o diabo vai promover contra Israel, que é a mulher que nós já sabemos, durante esses últimos 3 anos e meio do período tribulacional. Então ele vai usar os mais diversos recursos possíveis, como ele tem feito hoje com a igreja. E aí a gente vê que atrás da mulher, né, água como um rio. Gente, água na Bíblia, rio, significa, vai tipificar aí para as perseguições, né? Vai apontar para as perseguições que haverão nesse período que nós estamos falando aqui, de grande tribulação, né? Por que que a gente sabe disso? Porque na linguagem simbólica da palavra de Deus, a gente vê que rio e água também significam um rei, mais os seus exércitos se levantando para perseguir, para destruir, né? Ou até mesmo sendo usado por Deus para castigar uma determinada nação. Então a gente sabe que a Bíblia usa também essa linguagem simbólica. E no caso aqui do Apocalipse, é isso que está tipificando. Então, é um rei, mais os seus exércitos que se levantarão contra a nação de Israel. Mas vamos ver isso na palavra, porque nós temos estudado ao longo do tempo aqui, você sempre, ao longo do tempo, aliás, você sempre tem me visto dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, para nós estudarmos o Apocalipse, é importante que a gente esteja sempre amparado em versículos do Antigo Testamento. Vamos ver um aí, ó. Isaías capítulo 8, versículo 7 diz: Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Percebe aqui, ó, águas tipificando aí, significando, né, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Então, pessoal, não vai ser algo literal de rio lá no Apocalipse, e sim um grande exército inimigo que vai se levantar contra Israel. Vamos para mais um versículo? Olha aí, Oséias capítulo 5, versículo 10 diz: Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Tá vendo que interessante? Agora, para nós termos uma convicção maior de que de fato é assim que vai ocorrer, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26, já foi previsto esse cenário. Olha o que diz: depois das 62 semanas, será morto ungido, que nós já sabemos que é Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, tá vendo? Está falando de um líder, um príncipe que vai vir, destruirá a cidade e o santuário. Vai falando aí de Jerusalém no futuro. O seu fim será num dilúvio, tá vendo? Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Como que a gente também sabe que esse dilúvio aí não é algo literal, isto é, não é água de fato que vai cair sobre a terra, sobre a nação de Israel. Daniel capítulo 11, que é um texto paralelo ao que diz aqui nesse versículo, olha lá. As forças inundantes, gente, serão arrasadas de diante dele. Serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Tá vendo? Então, essa palavrinha forças, tá? Ela significa, gente, um exército, um poder militar, quando a gente vai buscar lá na origem da palavra, no hebraico. E a palavra dilúvio e também inundantes, que você está vendo aí no capítulo 11, versículo 22, tem o mesmo significado, ou seja, é dilúvio mesmo em si. Tá? Então, inundantes aqui significa dilúvio, igual lá em Daniel capítulo 9, versículo 26. Agora, o que, que a gente entende com isso? Que é um exército inimigo que vai se levantar contra Israel como um rio, isto é, como uma inundação. Vale dizer então que Israel vai ser atacado por uma inundação de soldados de um exército inimigo. Agora,
A gente já sabe também que Deus prometeu na palavra que a nação de Israel não será destruída por rios, tanto no que diz respeito a um aspecto natural, como também no espiritual. Olha o que diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Percebe? Então já tem essa promessa lá atrás, né, para a nação de Israel. Aqui, mais uma vez, a gente consegue reforçar, gente, que o foco do período tribulacional, ou seja, da 70ª semana de Daniel, não é a igreja, e sim a mulher, a nação de Israel. Você que está me acompanhando, que está chegando agora aí, você pode ver nas aulas anteriores que nós já falamos a respeito disso. Voltando para o capítulo 12, versículo 15, a gente vê lá, ó, que então, atrás dessa mulher tinha água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E aí, essa palavrinha arrebatada é semelhante àquela que está no 1 Tessalonicenses capítulo 17. Vamos ver então se o significado na origem da palavra. Olha aí, ó, a gente vê que significa lá, ó, levar, tá vendo? Tirar, alcançar, arrebatar mesmo e pegar pela força. Então, o objetivo do dragão, isto é, do diabo e dos seus exércitos, é pegar Israel pela força, entendeu? Arrebatar, promover um avassalamento completo. Por quê, gente? Assim como ele faz com a igreja hoje, usando de todos os recursos que está à sua disposição para poder destruir, para poder impedir a igreja de caminhar, lá também ele vai fazer a mesma coisa, porém com a nação de Israel. Agora, no futuro, ele vai continuar usando pessoas, demônios, catástrofes naturais, exércitos, enfim, aqueles que ficarem aqui, que não se entregarem para Jesus, o diabo vai pegá-los para si, vai dominar a mente deles, para poder fazer com que eles persigam a nação de Israel. Porém, tem uma outra pergunta que nós precisamos responder, né, para poder fortalecer a nossa convicção aqui de que, de fato, essas águas apontam para a perseguição, né, de um rei com os seus exércitos contra a nação de Israel, que é a mulher. Qual pergunta é essa? Olha aí, ó. Como ter mais certeza que serão pessoas e não uma inundação? Como é que a gente sabe disso? Olha o que diz, gente, em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, tá vendo? São o que, gente? Onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, tá vendo? Então, o próprio livro de Apocalipse nos dá esse entendimento. Além disso, nós também, voltando lá para o Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 17, versículo 12, a gente vê, olha o que diz aí, ó, ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares. Tá vendo? Então, primeiro ele fala ali de grandes povos, fazendo ali uma comparação, uma metáfora aí com os mares. E do rugido das nações que como rugem o que a gente? As águas impetuosas. Então, agora, de novo, ó, segue falando de nações e compara-as com as águas impetuosas, tá vendo? Então, para nós fica muito claro de que é, é, essa mulher vai ser perseguida não por um rio no aspecto literal, para ser, né, para tentar destruí-la, mas por um exército inimigo, conforme nós já falamos. Agora, tem um outro detalhe também importante, né, para aqueles que acreditam que, não, mas vai ser água no aspecto natural e tudo e tal. Irmãos, Deus fez uma promessa lá atrás, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, de que a terra em si, ele não iria usar mais água para destruição da terra, tá vendo? É claro que eu sei que ele está falando, né, da terra como um todo, mas a gente também pode usar, né, para se referir a esse contexto que eu estou falando. Ou seja, Deus não vai mais usar dilúvio, entendeu? Para fazer a sua obra. Foi só lá atrás de Gênesis, agora não vai ter mais, né? Até que você vê aí, ó, estabeleço a minha aliança convosco, tá vendo? Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, cessou, foi só lá atrás. Avançando para mais um versículo, o capítulo 12, no versículo 16, diz aí, ó, a terra, porém, socorreu a mulher. Então você vê que Deus
vai usar, gente, de meios naturais e sobrenaturais para proteger o seu povo, como ele já tem feito atualmente e ao longo de toda a história da Bíblia. Então ele vai continuar agindo, até porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, essa corrente de água aí, esse rio, enfim, esse exército inimigo, não vai conseguir destruir essa mulher, porque Deus vai socorrê-la. E aí você vê aqui, ó, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Agora, é importante a gente perceber o seguinte, irmãos, que na internet, você vai ver, ó, imagens como essa daí, tá? De irmãos que acreditam que vai ser, de fato, um rio mesmo que vai sair da boca desse dragão com água para poder destruir, e a terra vai abrir a sua boca e esse rio de água literal vai cair dentro dela. Nós não cremos assim por conta desses versículos e argumentos que nós já usamos aqui nos slides anteriores, tá bom? Mas você examine tudo e retém aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Mais uma evidência de que Deus age dessa forma, ou seja, abrindo a terra para que os inimigos sejam tragados. Nós vemos lá a menção disso em Salmo 55:15, em Números, capítulo 16, do 30 ao 32, que você vê lá aquela rebelião de Datã, Corá e Abirão, né, que eles que se levantaram contra a liderança de Moisés, eram ali cerca de 250 homens, salvo engano aqui, e aí Deus abriu a terra ali e engoliu aquelas pessoas. Então, hoje em dia, tem muita gente se levantando contra a liderança, meu irmão. Cuidado com isso, porque podem vir consequências terríveis para você. É melhor você sair, vai para uma outra denominação, mas não se levanta contra aquele líder para tentar derrubar. E o Êxodo, capítulo 15, versículo 12, que está escrito aí, ó: estendeste a tua mão direita, e a terra os tragou. Tá vendo? Então, é isso que ele vai fazer lá na frente, como já fez em outros contextos. Vamos para mais um versículo? Capítulo 12, versículo 17 do Apocalipse, diz aí, ó: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Muito bem. Quando fala aí resto, gente, semente, significa descendência, ou seja, a mulher é a nação de Israel, a descendência dela, obviamente, as sementes são os israelitas. Então, quem seria esse resto que essa mulher foi fazer guerra contra, né? Note que o versículo diz aí, ó: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Aqui, pessoal, ele está se referindo aos 144 mil judeus que serão levantados por Deus para pregar o evangelho durante o período, esse período aí tribulacional, né? Durante os últimos 3 anos e meio. Eles vão aparecer ali, vão surgir, vão pregar o evangelho lá. Então o dragão vai tentar se levantar contra eles para destruí-los, né? E aí, meu irmão, caso você queira se aprofundar mais nesse tema aí dos 144 mil e tudo, você recomendo que você faça uma revisão. Nós já falamos sobre esse tema no capítulo 7, do versículos 1 ao 8. Entre aí na playlist Apocalipse nas entrelinhas, tá? E você vai ter aí um estudo mais aprofundado sobre esse tema. E aí, ó, lá você vai ver que nós explicamos quem são esses judeus, por que tem gente que fala que eles são simbólicos e não são literais. Não, muito pelo contrário, a gente tem a convicção de que são judeus mesmo, pessoas, homens, que vão pregar o evangelho durante o período, né, durante a grande tribulação. Pessoal, nós vamos finalizar a aula de hoje. O versículo 18 do Apocalipse capítulo 12 diz que o dragão se pôs em pé na areia do mar. Tá? A gente para por aqui. Agradeço vocês por terem me seguido aí até aqui, assistido as aulas, né, acompanhado o estudo. Você sabe que eu não posso encerrar essa aula sem fazer aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Olha, muitas tribulações, de repente você pode estar enfrentando, mas saiba, o Salmos capítulo 46, versículos 1 e 2, olha que bonito esse versículo aí, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, ou seja, na adversidade. Por isso não temeremos.
embora mesmo que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. Então, você que está passando por tribulações, por situações difíceis, sabe? Saiba que Deus deseja ser o seu refúgio. Ele já tem sido o seu refúgio, mesmo você não tendo um relacionamento íntimo com Ele. Porque a vontade do diabo é roubar, matar e destruir a sua vida para te levar para o inferno. Isso é fato, tá? Depois você está pensando, mas o inferno já é aqui. Então, volte nas aulas anteriores aí, que você vê que o inferno não é aqui. Isso aqui, vamos dizer assim, não se compara àquilo que é o inferno, tá bom? Mas olha, a Bíblia diz também, Romanos 8:18, que é, tenho para mim, né, que as presentes aflições desse século não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, você vai ter a paz de Deus para conseguir conduzir a sua vida com sabedoria, mediante a tantas tribulações e dificuldades, aflições que nós temos passado nesses tempos que estamos vivendo, tá bom? Então, para isso, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, aliás, entregue a sua vida para Jesus, fale para o líder ou para algum irmão em Cristo que você deseja ter um relacionamento mais próximo com Deus. De repente você já acredita em Deus, mas você precisa chegar mais perto dele, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, sabe? Enfim, é ter uma comunhão, um relacionamento de intimidade com o seu pai, com o seu criador. Então vá até uma igreja evangélica ou procure um culto nos lares, caso você não queira ir à igreja, e comece a se aproximar mais de Deus, que isso vai fazer muito bem para você. Compre uma Bíblia, comece a ler essa Bíblia diariamente, tire dúvidas com os irmãos da igreja, enfim, para que você vá crescendo espiritualmente. E para você, meu irmão, que está comigo aqui, que já é um cristão, nós precisamos continuar crescendo em sabedoria e estatura e em graça para com os homens, né? Era isso que Jesus fazia, gente. Então, vamos estudar mais a palavra. Aqui nós estamos vendo a escatologia, tá? Mas vamos estudar também outros assuntos. Agora, perceba que estudar escatologia, gente, é algo bem básico, tá? De repente você ouve dizer aí, nossa, está estudando escatologia, olha, é um assunto muito profundo e tal, etc, etc. É nada, pessoal. Nós, quando estudamos sobre esse assunto, nós estamos estudando o básico. A Bíblia considera nós termos o conhecimento sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, como um assunto básico. Você quer ver? É o que diz lá em Hebreus, capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Olha aí, ó. Por isso, pondo de parte o quê? Os princípios elementares, tá vendo? Da doutrina de Cristo, ou seja, aquilo que é básico, o leitinho, tá? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando mão de novo da base, né? A base do arrependimento de obras mortas, tá vendo? E da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos, tá vendo? Que é uma outra doutrina aí que faz parte do fim dos tempos e também do juízo eterno. Então aqui ele está falando do quê? Da escatologia. Ele está dizendo assim, olha, nós não vamos mais falar de novo sobre esse assunto aí. Então a gente só vai falar se Deus permitir, porque isso daí é um princípio básico, são princípios elementares, conforme você está vendo no texto aí. Então, gente, estudar escatologia, apocalipse, nós estamos aprendendo algo que é bem básico, tá bom? E aí o texto fala, né, nós só vamos fazer isso se Deus permitir. Tá bom? Então, eu não vou ficar voltando, falar, sobre batismo, sobre fé, não, isso aí é tudo coisa básica, assim como também a ressurreição dos mortos e vida eterna, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus continue fortalecendo vocês, dando sabedoria para nós enfrentarmos os desafios do dia a dia, né? Quanta coisa tem acontecido no nosso meio e ainda vai acontecer. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um abraço, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você.